acompanhada. Acredito que todas são assim, né? Cadê Simone? Cadê as outras meninas? Bom, vamos continuar, né? Porque aí no final na nossa live eu quero interagir com vocês, tá? Eu vou sortear aqui uma aluna para chamar para conversar aqui comigo, tirar uma dúvida. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de muitos. Então, assim, não tenham vergonha de perguntar, de tirar suas dúvidas, porque é dessa forma que a gente vai aprendendo ainda mais, tá? Ó, Simone entrou. Vamos continuar. Então, a gente pode dividir o período gestacional em 3 fases. O primeiro trimestre é aquele período mais complicado, digamos assim, porque é um período que a mulher... Opa, caiu aqui. Só um minutinho, deixa eu arrumar. Segura aí mais um pouquinho. Pronto. É aquele período que a mulher apresenta muitas alterações, né? E essas alterações, elas vão gerando dúvida, medo, a autoestima pode tornar-se um pouquinho deficitária, né? A mulher pode se tornar um pouquinho, ficar com a autoestima um pouquinho baixa, né? Fica com aquela ansiedade, né? De saber que o seu corpo vai modificar totalmente, não saber se vai conseguir lidar com aquela situação, a alteração da libido também. Então, assim, é um período mais de descoberta, né? Um pouquinho principalmente se for uma gravidez indesejada, não planejada, digamos assim, é um período mais complicado devido a essas muitas alterações que ocorrem e muitas vezes a mulher não entende, não compreende e às vezes nem aceita, né? Então se torna um período mais que a mulher precisa mais, a gestante, né? A mãe, ela precisa mais daquele apoio da família, né? Que precisa do apoio do profissional que vai estar atendendo ela. O técnico de enfermagem tem essa possibilidade de ajudá-la com orientações, né? De confortá-la com relação às alterações que ela vai apresentar ao longo da gestação, para que ela consiga levar aí uma gestação de uma forma melhor, a melhor possível. Deixa eu ver aqui, a Tati tem uma pergunta. Mas esse escorrimento seria vaginal ou das mamas, Tati? Vai falando aí. E aí no primeiro trimestre, né, é onde se calcula a data provável do parto, DPP. E essa data é calculada através da última menstruação, que é chamada DUM. E quando ela é desconhecida, né, a última menstruação, às vezes a mulher não recorda, quando tem uma menstruação irregular, às vezes a mulher não consegue lembrar da data da última menstruação. Aí faz-se esse cálculo através da verificação da altura uterina. Aí o médico já tem uma base de mais ou menos quanto tempo que aquela gestante apresenta de gestação, né? Deixa eu ver aqui. Ela tá com 5 meses e é vaginal. Aí nesse caso a anamnese tá com cheiro forte, certo? Provavelmente aí
seria uma afecção, Tati, de origem bacteriana, né? Bactéria é que causa esse odor forte. Então seria interessante passar por um ginecologista, né? Para fazer uma avaliação para investigar, né? Se é bactéria, qual tipo de bactéria e qual o tratamento mais adequado para ela, né? E aí tem que fazer isso o quanto antes, porque a gente sabe que infecção bacteriana não prejudica muito a saúde, principalmente de uma gestante, né? Talvez ela tenha apresentado também esse tipo de alteração por causa da imunidade, que baixa um pouquinho, e aí os corpos estranhos aproveitam, né, para adentrar no organismo e fazer a festa, né? Mas assim, tem que procurar um médico para averiguar, certo? Vamos lá, continuando. Muito bom, Tati. A gente vai interagindo e isso é bom, que aí a live fica um pouquinho mais animada, né? Não é só a professora falando, mas os alunos interagindo, a gente consegue ter uma live mais dinâmica. Vamos continuar. Durante a gestação, principalmente logo no início da gestação, a vacinação ela também é de grande importância para que a, a gestante ela venha a ficar imune, né, a algumas doenças. E aí são indicadas algumas vacinas para o período gestacional. Geralmente indica-se muito essa dupla tipo adulta, DT, e a toxoide tetânico, né? Que a gente sabe que infecção pelo tétano pode ocorrer, e aí numa gravidez não seria interessante, né? Porque a gente sabe que vai pôr em risco a vida do feto. Não só da mãe, né, da gestante, mas do feto também. E aí tem que ter esse reforço para que a gestante ela esteja protegida. Segundo trimestre, começa a surgir mais alterações e algumas dificuldades e problemas que podem prejudicar, digamos assim, um pouquinho a saúde da gestante, mas que sim, são esperados também nesse momento, né? Não quer dizer que toda mulher vai apresentar esse tipo de alteração, mas a maioria, grande parte apresenta, e que é normal, pode acontecer e ser sanado depois desse período, né? De melhorar após esse período. Aí a gente percebe o aumento das mamas, a produção do colostro, né? Que é o leite, aquele primeiro leitinho que o bebê vai começar a sugar na mama da mãe. O aumento, né, do abdômen, ele se torna um pouquinho protuso devido o desenvolvimento do feto, né? O feto vai crescendo, então tem que ter uma protusão do abdômen, né? Uma distensão, senão não há espaço para esse desenvolvimento. A gestante pode apresentar dificuldade para respirar, né? Porque esse aumento com o desenvolver do feto vai aumentando o útero, ele vai se expandindo, né, para que o feto ele consiga se desenvolver, e aí como ele está crescendo, ele está ocupando o espaço dos outros órgãos. Então esses órgãos eles vão sendo achatados, né, os órgãos intestinais, os órgãos abdominais como um todo, até chegar nessa porção da respiração, que a gente tem um músculo importante da respiração no abdômen chamado ai Jesus, me fugiu agora o nome, lembro já.
E aí, como esses órgãos, eles começam a ser achatados, empurrados para cima pelo feto, aí há uma dificuldade para respirar, porque não tem espaço suficiente para que os músculos, o músculo da respiração, lembrei, gente, é o diafragma, para que o principal músculo da respiração, que é o diafragma, trabalhar de forma correta, não tem espaço, né? Ele começa a trabalhar de uma forma mais precária. Então, aí acontece esse desconforto respiratório, porque a mulher ela começa a ter uma respiração muito superficial, através dos músculos respiratórios mais superficiais. Os músculos mais profundos, que são os principais da respiração, eles vão estar com problema para desenvolver, né? O drive respiratório vai estar comprometido devido ao crescimento do feto. Ediane, continua aí. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se consegue melhorar aí para você. Pessoal, todos vocês estão acompanhando direitinho? Tá travando o áudio? Como é que tá? Fala aí pra mim, se é só com a Ediane ou com vocês também tá acontecendo isso, da internet tá parando. Pra mim aqui tá tranquilo, mas eu preciso saber de vocês. Pode ocorrer também problemas gástricos, gástrico-intestinais, problemas vasculares, lombalgia, dor na coluna lombar, cefaleia, tudo isso decorrente das alterações que vai acontecendo no organismo da gestante devido ao desenvolvimento do feto. Humor educacional, tranquilo, certo. Problema vascular muito relacionado ao peso, né? Aumenta a gestante, ela aumenta um pouco de peso, né? Começa a ficar um pouco demasiada, incha as pernas, fica um pouquinho mais inchado. E isso também devido à compressão do feto, ele vai comprimindo, ele vai apertando todas as estruturas dentro do abdômen, né? E aí vai órgão vai sendo comprimido, as artérias, as veias, tudo vai ser comprimido, tudo vai ser achatado lá, vai apertando e vai causando esse tipo de dificuldade. Por isso que acontece muito isso no período gestacional. Lombalgia também, a gente tem aqui um deslocamento do centro de gravidade, que a gente tem um alinhamento fisiológico chamado centro de gravidade, né, que é para a gente poder manter-se ereto, normal, retinho, vencendo a força da gravidade. E aí nesse período, quando a gente começa a ter uma protusão do abdômen, esse abdômen ele cresce, esse centro de gravidade ele se desloca. Ele se desloca para poder a pessoa manter a postura normal, para ela conseguir ficar em pé, conseguir ficar sentada, né, contra a força da gravidade. Mas aí acarreta também em lombalgia, pode trazer dores na coluna lombar, porque aumenta um pouquinho aí a lordose da nossa coluna lombar. Cefaleia devido também a essas alterações, muitas alterações que ocorrem no organismo da gestante. Terceiro trimestre, o organismo ele já está adaptado, digamos assim, né? A sobrecarga, as compressões do feto dentro do abdômen da mãe, né? E aí já é aquele momento final, né? Os momentos finais de estresse, de cansaço, de dificuldade para dormir, porque já chegou num patamar, né? A sobrecarga ela já chegou num patamar de que já não tem mais o que desenvolver, já chegou no extremo de achatamento dos órgãos, de todas as estruturas do organismo, que aí
provocam essas alterações no organismo da mulher, e aí ela já está naquele máximo de estresse e cansaço, porque já não, o organismo ele já está no limite, né? E aí apresenta dificuldade para dormir, né? Os decúbitos, na hora de deitar, ela não consegue achar um decúbito ideal, adequado para dormir, vira para um lado, é desconfortável. Todos os decúbitos, né? Todas as formas de deitar se torna um pouquinho complicado, pode apresentar falta de ar e aí por diante. A locomoção prejudicada, né? A gestante às vezes está muito pesada, muito edemaciada, com as pernas muito edemaciadas, muito inchadas, né? E aí ela sente dor, e aí isso tudo vai prejudicar nessa locomoção dela. Aí ela também começa também a apresentar dificuldade na ingesta de alimentos pesados, porque como está tudo comprimido, os órgãos estão todos apertadinhos, eles não conseguem funcionar da forma como eles funcionavam antes, né? A fisiologia ela muda um pouquinho, então para processar alimento muito pesado se torna um pouquinho complicado para essa gestante, devido a essas compressões, né? A fisiologia totalmente mudada, alterada, para poder comportar aquele feto, desenvolver daquele feto. Então, por isso que é mais indicado, os nutricionistas indicam mais para esse período comidas leves, né? Alimentos leves, devido a essa dificuldade de processamento mesmo do alimento pesado, né? Todas as alterações que ocorrem ali nos órgãos do abdômen. E aí, como é que a gente consegue identificar o trabalho de parto? O mais comum é isso aqui: rompimento da bolsa do líquido amniótico, né? Quando a mulher começa a apresentar aquele líquido, né, que sai via vaginal, aí é o momento do ápice que o profissional, tanto o profissional como a paciente, percebe que a bolsa estourou, que ela rompeu, né? Não, Tati, a circulação não fica parada, ela fica deficitária, né? Tem uma deficiência nessa circulação, principalmente no retorno venoso. Não tem aquela história que para descer todo santo ajuda, né? Para subir, né, o retorno venoso se torna mais complicado, porque quando a mulher apresenta um edema dos membros inferiores, né, as pernas estão muito inchadas, muito edemaciadas, esse edema, né, esse inchaço na perna, esse aumento de líquido naquela região, ele também comprime, ele aperta as veias, né, tanto as artérias como as veias. Só que a veia ela vai trabalhar no retorno. Então, como ela está apertando, está comprimindo as veias, principalmente dos membros inferiores, né, das pernas, aí essa circulação para voltar para o pulmão e o coração se torna um pouquinho mais complicada, né, um pouquinho mais deficitária. Ela vai um pouquinho mais lento, um pouquinho mais comprometido, mas não para não, viu? Certo? Vão mandando aí perguntas. Também é um indício de que a mulher entrou em trabalho de parto a saída do tampão mucoso, que é um muco esbranquiçado, né? Uma secreção esbranquiçada que a mulher também pode apresentar. Porém, há gestantes que não vão apresentar nada disso. Não vai ter contração, não vai ter saída de tampão e nem vai ter rompimento. O rompimento ele há, né, da bolsa, ele tem que acontecer. Só que a mulher não percebe, porque muitas vezes esse rompimento acontece
e sai pela urina. E aí a mulher não percebe que rompeu a bolsa, né? Não tem a contração. E aí o que que ela vai fazer? O que que você vai ter que orientar para sua paciente? Chegou naquela data, não tem a data do parto que faz logo no início, no primeiro trimestre? Não é? Se ela já está com aquela data prevista do parto, chegou próximo da data prevista, não está apresentando nada disso aqui, ó, nenhum desses sinais e sintomas, então ela vai ter que voltar para o médico, fazer uma avaliação para ver se aconteceu esse rompimento e ela não percebeu. Porque se acontecer esse rompimento e a mulher não a gestante ela imediatamente não for procurar ajuda médica para identificar o feto, né, a criança ela pode vir a óbito, porque a gente sabe que ela tá protegida dentro da bolsa, né, lá onde tem o líquido amniótico. Rompeu essa bolsa, ela precisa ser excretada, ela precisa vir ao mundo, ela precisa vir à luz, né? Precisa acontecer esse parto, porque aí ela vai começar a apresentar dificuldade para respirar, não tem mais a bolsa para proteger. E aí, como é que acontece o trabalho de parto? Ele acontece em períodos, né? Primeiro período é quando ocorre a dilatação, né? Que acontece após o colo atingir 5 centímetros de dilatação, já é o processo de dilatação. Quando ocorre um aumento das contrações uterinas, né? O útero ele começa a contrair um pouquinho mais vigoroso para tentar expulsar o feto, né? E aí o posicionamento da cabeça do feto, no caso de um parto normal, né? A posição da cabeça do feto ele vai descendo gradativamente para o canal pélvico, né? Para que haja a saída dele pelo canal pélvico. E aqui uma média, né, que a cabeça do feto ela mede em torno de 9,5 centímetros. Por isso que tem que aguardar a dilatação correta para que esse feto ele consiga ser expelido com sucesso, né, para que ele não tenha nenhuma dificuldade, né, que possa levar a uma hipóxia, né, uma falta de oxigenação e acabar acarretando em danos para a vida do bebê, para a saúde do bebê. E aqui a gente vê um esquemazinho, uma sequência de como vai acontecendo essa dilatação. Aqui, ó, a gente vê os ossos pélvicos e aqui a gente vê o canal do útero. E aí esses ossos vão se deslocando, abrindo aqui o espaço no canal do útero, até chegar na dilatação correta para que aconteça o parto. Esse toque, ele é realizado geralmente por uma média do posicionamento dos dedos, né? Aí aqui a gente, não sei se tá dando para vocês enxergarem direitinho aqui. Ó, o dedo adentrou no canal vaginal. Isso pode ser feito também por um técnico, viu? Habilitado. Adentrou no canal vaginal e aí a gente percebe aqui, ó, quando começa o primeiro período de dilatação, os dedos eles entram com facilidade, porém você não percebe a abertura, há uma obstrução para a passagem do dedo. E aí a gente tem uma média, aqui 5 centímetros, quando você já consegue perceber um alargamento, um certo alargamento entre o canal vaginal, entre o canal vaginal e o colo do útero,
e a dilatação máxima, 10 centímetros, a dilatação correta, né, para que haja a passagem da cabeça do feto, ó, cabeça do feto, mede em média 9 centímetros e meio, e aí para que ocorra a passagem correta, tranquila, tem que ter pelo menos 10 centímetros de dilatação. Então, quando há um espaçamento dos dedos, um espaçamento total dos dedos, é quando ocorreu essa dilatação. E aí o segundo período, quando ocorre a expulsão, né? O bebê começa a ser expelido pelo útero. Depois que ocorre a completa dilatação do colo, a distensão dos músculos perineais, músculos que envolvem o períneo, né? A região da vagina, entre vagina e ânus, são chamados de músculos perineais. E também ocorre a laceração dos capilares no colo do útero. Laceração é porque acontece um certo rompimento desses capilares, que são artérias e veias bem fininhas, são micro artérias, micro veias que acabam sendo rompidas devido a esse processo de expulsão do feto, mas que não vai acarretar em grandes problemas para a mulher, tá? Isso aí é uma situação que ocorre de forma fisiológica, né? Aquele sangue que a gente percebe durante o parto é porque houve essa laceração, esse rompimento desses pequenos capilares, mas que o organismo vai se adaptando depois da expulsão, o organismo vai se adaptando até voltar ao seu normal de novo, tá? Aqui uma orientação, caiu para todo mundo ou só para Tati? E aí, pessoal, caiu para todo mundo ou só para Tati? A Tati tá dizendo aqui que caiu. Oi. Está ok? Então vamos continuar. E aqui uma orientação que o técnico pode fazer aqui para paciente que acabou de ter o seu bebê, né? Para parturiente. É a obrigação da gente orientar sobre a questão da amamentação. Logo nas primeiras horas do recém-nascido, deve ser orientado a gestante, a parturiente, a amamentar o bebê, porque isso vai acarretar a melhorar a fisiologia da mulher, a estimular para que a fisiologia ela comece a voltar ao normal, tá? Então a amamentação ela é um processo de não só de alimentar, né, de alimentar o bebê, a criança, mas também é importante para a fisiologia do organismo da mulher, né, porque ele começa a estimular a reorganização no sistema, no organismo daquela mulher, tá bom? E aí o terceiro período do trabalho de parto, a dequitação, né, que ele tem o seu início após a expulsão do feto e termina com a saída da placenta. E aí esse período ele vai depender da fisiologia de cada uma, mas geralmente não demora muito não para acontecer essa expulsão da placenta também, tá? Aí é muito de cada paciente mesmo, de paciente para paciente. E aí, Greenberg é um período que a gente tem que ficar atenta, né? Que aí são as 2 primeiras horas após o parto.
pode ocorrer uma hemorragia de grande ou pequeno porte, né? Um período perigoso que a gente tem que ficar atento e orientar também para a paciente, se ela perceber alguma alteração, algum sangramento, avisar ao profissional que está acompanhando, né, para fazer o apoio aqui nessa situação, tá? E aí, puerpério. Puerpério é aquela fase que acontece, né, após a dequitação. Dequitação do quê? Após a expulsão após o parto, né? Após o parto, ocorreu o parto, ocorreu a saída do feto, a saída da placenta, começa o puerpério. Ele acontece logo após o parto e ele termina quando a fisiologia da mulher volta ao seu estado pré-gravídico, volta àquele estado normal da mulher quando ela não estava gestante, de quando ela ainda não tinha engravidado. Então, quando a fisiologia começa a se reorganizar, né? Porque lembra que quando o bebê vai se desenvolvendo, ele começa a comprimir, começa a achatar os órgãos, todas as estruturas internas do abdômen da mulher, né? Há alterações dos hormônios, há muitas alterações no organismo da mulher. Então, o puerpério é esse período que essa fisiologia vai voltando ao normal, certo? Complicações que podem acontecer no puerpério. Complicações como hemorragias, né, que a gente viu ali naquele período de Greenberg, que também pode acontecer após as 2 horas, acontecer hemorragia. Então, mesmo nesse período aqui, que já passou de todas as fases do parto, a mulher não apresentou nada, mas no puerpério, após toda essa fase da expulsão do feto, da placenta, teve o bebê, ocorreu o parto, no puerpério também pode acontecer hemorragia. Então, mesmo que a mulher, que aquela paciente vá para casa, tenha alta, que a gente sabe que a permanência da gestante, da paciente no hospital, a permanência é o mínimo possível, né? Quando ela estabiliza, o médico já encaminha para casa, já dá alta. Então, a gente tem que orientar essa paciente para que ela fique ciente que isso pode acontecer, né, em casa. E se acontecer um sangramento, quando ela estiver na sua residência, na sua casa, se houver algum sangramento, ela deve voltar para o médico para averiguar. A Tati está perguntando se o puerpério é chamado de quarentena. Nunca ouvi essa expressão não, viu, Tati? Mas esse tempo do puerpério, ele vai depender de mulher para mulher. Pode chegar mais ou menos, podendo chegar mais ou menos 3 meses, tá? Mas é uma forma de quarentena, né? Mas não quer dizer que a mulher vai ficar impedida de voltar à sua rotina normal, não. Vai depender também do tipo de parto, né? Se foi parto normal, a mulher já começa a voltar à sua rotina da vida diária um pouquinho mais cedo. Se foi parto através de cesariano, ela vai ter que aguardar um pouquinho, porque a gente sabe que é uma cirurgia de grande porte, então vai ter que aguardar mais um pouquinho, se recuperar para poder voltar às suas atividades do dia a dia. Olha, outra complicação que pode também acontecer durante o puerpério é o engurgitamento mamário. Essa mama, ela começar a engurgitar, como se for engilhando no popular, vamos dizer assim. E esse engurgitamento, ele pode apresentar também dor ou não. Mas o engurgitamento, ele é bem normal e geralmente ele não causa dor, tá? Agora, aqui sim, rachaduras ou fissuras. Esse tipo de complicação sim, pode apresentar algia, né? Apresentar dor, vermelhidão, ficar um pouquinho edemaciado, né? Um pouquinho inchado.
essa outra complicação um pouco mais grave, que aí a gente percebe uma inflamação de grande porte em toda a mama, pode acometer toda a mama, né? E aqui realmente é uma complicação que a mulher precisa de um acompanhamento mais específico. Deixa eu voltar aqui para... Aqui, ó, na rachadura ou fissura, para que isso não aconteça, orienta-se. A mãe pode colocar, passar aqui, ó, um paninho com o próprio leite, se houver rachadura ou fissura, com o leite da mama dela, né? Esse leite, esse colostro, ele tem esse poder de também ajudar a melhorar essa rachadura ou fissura, né? Então, pode fazer isso aí também. Sinais de alerta. Como todas essas intercorrências, essas alterações que a mulher pode apresentar depois do parto, a gente tem que orientar a paciente que se ela apresentar algum tipo dessas alterações, que ela procure um profissional de saúde, né? Retorne para o médico para averiguar, investigar o que pode estar ocasionando esse tipo de alteração, né? Para que seja sanado essa situação. Que aí são intercorrências como sangramentos, dores abdominais, contrações abdominais, rigidez abdominal ou hipertônico, parada da movimentação fetal, aqui é durante a gestação, né? Não no período do puerpério. Outras intercorrências obstétricas. O aborto é uma delas, né? Quando acontece a morte ovular antes da 22ª semana de gestação, e acontece o processo de eliminação fisiológica, né? Geralmente, quando acontece esse tipo de aborto espontâneo, a mulher ela expele, né? Ela começa a excretar tanto a hemorragia, acontece tanto a hemorragia, né? Saída de sangue, como ela também secreta uma massa, como se fosse uma massa com sangue, né? Que ali seria a morte ovular, ó, a morte ovular, né? Do embrião, a morte do embrião, que aí acontece a excreção pelo canal vaginal. E aí essa morte, esse aborto, a morte ovular, o aborto, ele é precoce quando quando acontece antes da 13ª semana e tardio entre a 13ª e a 22ª semana gestacional. Placenta prévia. Quando tem uma implantação da parte inferior do útero, ocluindo o canal de parto, né? Tem uma oclusão, uma obstrução do canal de parto, que aí estaria dificultando a passagem do feto durante o processo de parto. E aí, qual a orientação para esse tipo de alteração aqui? Manter o repouso, né? Que aqui é uma situação que põe em risco tanto a vida da mãe como a vida do feto. Prenhez ectópica ou extrauterina, que é isso, que seria isso? Quando ocorre uma fecundação fora do útero. Lembra que o óvulo ele é fecundado lá no ovário, ele é expelido pela trompa, é fecundado no ovário, e do ovário ele caminha para dentro do útero. Então, quando ele não faz esse trajeto, né,
e esse óvulo começa a se desenvolver em uma outra parte que não seja o útero, que não seja dentro do útero, então isso é uma gravidez extrauterina ou ectópica, que não está acontecendo dentro do útero e não tem condições de desenvolvimento de feto, né? Traz risco também para a mãe e aí o médico vai averiguar essa situação através de exames e nesse caso vai ter que ocorrer um aborto provocado, né? Porque não tem como o desenvolver do feto numa região que não seja dentro do útero. Não tem como ele desenvolver e maturar fora do útero. Esse processo tem que acontecer dentro do útero, sempre. Doença hipertensiva. Doença hipertensiva. Ela tem causa multifatorial, não tem etiologia conhecida, né, a origem conhecida, caracterizada principalmente por edema, proteinúria, tem um aumento de proteína na circulação sanguínea, hipertensão, né? Isso aqui, ó, a hipertensão, a gente sabe que é um sinal e sintoma muito de grande importância numa gravidez, que pode levar a uma situação de eclâmpsia, né? Que pode acarretar em danos e riscos, né? A vida da mãe, tanto da mãe como do feto. Então a gente tem que ter esse acompanhamento, orientar a paciente a manter-se em repouso, se for uma gravidez de risco. Manter-se em repouso. Oi, meninas. Se for uma gravidez de risco, sempre tá averiguando, checando como é que anda a sua pressão, né? Ir lá no postinho, ver com a técnica de enfermagem como é que anda a sua pressão, né? Fazer o pré-natal direitinho para ter esse acompanhamento certinho, para que essa gestação ela ocorra da forma mais saudável, mais tranquila possível, tá? Vamos abrir aqui outra. Quero aqui dúvidas. Vamos lá, dúvidas.